Camila. Já reiniciei, agora vai, viu? Aí, que às vezes não travou. Né? Tá bom. Agora. Foi, que legal, foi. Agora sim, hein? Agora sim. Deu certo. Tudo bem, Gislaine? Tudo bem, professor? Como que você tá? Você tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Feliz ano novo, viu? Para você, para a família, muita paz, muita saúde, né? Que isso é importante, é o mais importante, né? Obrigada para ti também, para toda a família. Vai ser um ano maravilhoso, viu? De muita paz, muita saúde, se Deus quiser, né? Amém, amém. Você tá bem? Sim. Que legal, que legal. Isso é importante, é o mais importante. Estou à disposição, viu? Conta comigo. A intenção é te ajudar aqui. Tô com muito carinho, muita humildade, muito respeito para poder te ajudar, viu? Mais que um professor, você ganha um amigo aqui, tá? Isso, que bom. Professor, é o seguinte, eu vou te explicar mais ou menos para tu entender essa situação. Tá bom. Nós temos um terreno seria uma herança do vô do meu marido, tá? Tá, uma herança do vô do marido. É fora da parte, é rural, fora da parte daqui onde nós moramos. Fica 11 quilômetros fora. Então ele recebeu essa herança em 1980, tá? Então recebeu herança em 1980. Isso. Seria o seu Talívio, né? Que é o avô do meu marido. Ele é falecido já. Ele faleceu em 1989. Ele acabou falecendo em 89. Isso, 99. 99. E ele recebeu 31 hectares que ele recebeu. 31 hectares, o tamanho da área. Tá. Isso. Daí ele vendeu 11 hectares em 1984. Ele acabou vendendo. Quantos hectares ele vendeu? Ele tem 20. Era 31, ele vendeu 11 e ele ficou com 20. Ele ficou com 20 hectares. Ele vendeu 11. Isso. Tá. Isso. Daí, como antigamente não se falava muito com as esposas, quando ele veio a falecer, essa área ficou lá, que é dentro de uma área para os irmãos dele. Seria em condomínio, né? É uma área em condomínio. E chegaram a fazer um inventário dessa área? Eles se tornaram proprietários? O meu sogro é filho único, fez o inventário, dividiu com a mãe dele, né? E ficou essa área de fora. Ah, tá. Então o sogro era filho único, foi feito o inventário e ficou com a área regularizada. Bonitinha no nome dele. Isso, a ADK ficou, a outra lá, essa de 20 hectares, ficou de fora. Ele não sabia que existia. Daí, quando o irmão, ficou um irmão, eles eram 8 do vô do meu marido, eram 8 irmãos. Daí, eram um 8 irmão irmãos. foi comprando de todos e ficou de dono. Naquela época não tinha televisão, né? Como o povo tinha filho, né? Daí, né? 8 irmãos. Daí, ele ficou, seria um maneco, que seria o irmão dele, que foi comprando dos outros e ficou com toda a área lá. Tá. E daí ficou as 20 do vô do meu marido lá junto. Que essa eu fiz uma busca, não tem venda, não tem nada, só que eles usaram lá. E me responde uma coisa, ele ficou com 20 hectares. Esses 11 hectares que ele vendeu através de contrato de gaveta ou ele vendeu regularizado, tudo certinho? Vendeu tudo regularizado, tudo certinho. Passou pro nome seria então, um criado do irmão dele. 31 hectares ele desmembrou 11 e vendeu desmembrado, né? No cartório de imóveis. Isso. Daí, agora veio a falecer o irmão do vô do meu marido, que era o dono lá, né? Em 2007. Tá. 2007. Daí, como ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho, ficou para os irmãos, né?
estão ainda no inventário, ainda porque tinha dívidas dessa terra, ele tinha um criado, mas não era registrado. E daí os irmãos dele entraram com uma ação e estão lutando na justiça aí desde 2007. E daí apareceu esse terreno aí que está no nosso nome, porque consta aqui na matrícula, né? Na matrícula que está junto ali, consta essas 20 hectares. Daí a gente tentou conversar desde 2007, que é um outro irmão do meu marido, que está representante ali do espólio, para ele entregar a nossa parte, né? Que se é nossa, não foi vendida, não foi nada, esses 20 hectares é para ele devolver, né? Ele não concordou de vender. Porque, na verdade, tem um parente ali na área. Agora não teve acerto. Tem um parente ali na área que ele assumiu a posse. Exclusivamente ele assumiu a posse desses 20 hectares. E vocês já conversaram com ele para entregar, desocupar e ele não sai. Não, né? Na verdade eles estão usando lá e não sai. Daí o que aconteceu? Como essa área era hipotecada, o Maneco, que é irmão do meu marido, ele tinha 85 hectares, tá? Lá embaixo, lá nessa fazenda que eu estou te dizendo. E não estava medido, diz eles que não era medido esse terreno, mas tem uma sobra, porque quando faleceu o Maneco ali, que é o irmão do meu marido, entrou uma pessoa lá e fechou 48 hectares. Ah, entrou uma pessoa lá, meio que invadiu o espaço. Invadiu. Isso. Daí ele entrou na justiça, que ele sempre morou lá, e papapá. Na verdade, ele trabalhava por diarista e ele cortava pedra. E aonde ele fechou, não tinha lajes de pedra. Daí ele não conseguiu comprovar, eles retiraram ele de lá. Eles conseguiram tirar ele de lá. Conseguiu tirar de lá. E não tirou ele através de uma reintegração de posse. Tirou com as palavras, né? Tirou de forma... Quando ele não comprovou que ele morava lá, que esse terreno eu acho que eles colocaram que era do espólio, né? Porque teria que fazer uma medição, tá? Daí retiraram ele de lá, porque até a situação era o seguinte, que eles não entregavam porque tinha essa pessoa que estava em cima, e daí agora que eu vou te dizer, 85 hectares era do Maneco, e 11 hectares é aquela que o vô do meu marido vendeu pro alemão, que é um criado do Maneco, tá? Que é hipotecada também. Tá. Então, entrou uma terceira pessoa aí que rematou 96 hectares. Hoje, a área que está invadida, hoje a área é 20 hectares. Quem está nesses 20 hectares hoje? Agora é esses que remataram aí, essas 96 que foi para juízo, é eles que estão em cima. Porque eles não deixam nós entrar lá, plantar no nosso pedaço, que é as 20. E eles fizeram uma medição, que eu tive acesso a parte do fórum, eles entraram falando que tem 40 hectares de sobra, fora essas 96, que 20 é nossa, as outras 20 deve ser da outra pessoa, né? Que eles querem falar que é do espólio daí. Então a confusão hoje qual que é? A área foi invadida uma época, né? Vocês conseguiram tirar esse pessoal, desocupar. Só que o imóvel estava penhorado. Aí o imóvel foi a leilão. Alguém arrematou, essa pessoa que arrematou o imóvel no leilão entrou na área, não é? Isso mesmo. Essa situação aí. Daí até ele falou para nós não tinha CAR, não tinha pagado os impostos, nada. Como o meu sogro não quer essa situação de lidar com esse terreno, o meu marido também é filho único dele. Tá. Então ele passou para nós um direito assim para nós entrar na justiça. A avó do meu marido é viva e o pai do meu marido também. Mas eles não querem se envolver nesse rolo aí porque, né, eles não precisam. Daí a gente fez um papel com eles para não ter muito gasto. Deixa eu só achar onde eu coloquei aqui. Você sabe que poderia ter sido feito na época uma ferramenta, uma estratégia muito boa que evita a rematação, né? É uma estratégia que pouca gente sabe, é verdade. É o pulo do gato, pouco advogado sabe. O uso capião, quando você propõe o uso capião, porque você tem a posse exclusiva, direta, indireta, alternada, você pede a averbação premonitória. Essa averbação premonitória vai constar que existe um uso capião em andamento naquela matrícula, objeto do imóvel que foi a leilão. Quem vai arrematar, os investidores, a hora que eles olham aquilo e veem, tem uso capião no meio, não quero saber disso aí não, isso é uma encrenca. Então é uma estratégia que poderia ter sido usada lá atrás, entendeu?
Mas daí, como aquela situação que eu lhe disse, o meu marido não queria passar por cima do meu sogro, porque a herança era de direito dele, e ele foi deixando e não quis, né? Então, por isso que a gente até meio que se lesmiou nessa situação. Acabou deixando de lado, né? Daí a gente conseguiu fazer o CAR, daí mais ou menos entramos em acordo com eles de boca, mas aonde que era para nós fechar, se nós fechasse essa área. Então o que a gente fez? Como ele disse que era para nós fechar um pedaço ali, mas eles não deixam a gente entrar, nós fomos lá e fizemos o CAR daquele pedaço. As 20 hectares ali, fomos lá, fiz o CAR no nome da avó do meu marido, porque tá no nome dela as coisas, né? Eu fiz o CAR nela e paguei todos os impostos atrasados também no nome dela. Então fez o CAR hoje dessa área remanescente. Desses 20 hectares... Tem o CAR, tem... Desses 20 hectares, o que foi arrebatado no leilão? Foi os 20 hectares? A área total? Não, o nosso ele não arrematou. Ele arrematou... o avô do meu marido tinha 31, né? 11 hectares ele vendeu. E o que eles arremataram? Esses 11 hectares que está vendido e mais as 85 que tem de escritura. Então hoje, o que arremataram de fato, qual foi a área? Quantos hectares foi arrematado no leilão? 96. 96 hectares. Eles arremataram. E daí tem mais uma sobra de 40. Só que tem uma sobra de 40. Que não tem papel. Na verdade é uma área maior, né? É um grande lote, né? O avô do seu marido, ele adquiriu na época 31 hectares. 11 ele vendeu e ficou com 20. Isso. Mas a área maior é absurdamente maior, né? É mais de 90, mais de 100 hectares. Isso. Né? Isso. Aham. E essa área que vocês retomaram a posse? Vocês fizeram o quê? Vocês só fizeram o CAR, o CECIR, ou fizeram mais alguma coisa? Entraram no imóvel, cercaram? Não conseguimos cercar, porque daí ele ameaçou nós, se nós não entrassem em acordo com o espólio, ele não tem autorização de nós entrar lá, e papapá, daí nós até ia tentar entrar e plantar, sabe? E só que eles não deixam. Ele planta lá uma aveia guaxinha, e daí dali a pouco você acha que ele nem vai colher mais, né? Que é tática deles, ele vai lá e colhe de madrugada. Então ele não deixa nós entrar. Nós tentamos vários acordos e não quisemos entrar à força, porque daí envolve muita coisa, né, doutor? Daí a gente ia entrar na justiça mesmo, para ver se tem alguma forma de ganhar ou não, né? Entendi. Hoje vocês estão numa situação que é chamado limbo possessório. O que é o limbo possessório? Registro vocês não têm, porque não foi feito inventário. E a posse fática também não tem, né? Esse limbo possessório é uma situação que é um buraco, né? Lá no direito previdenciário, o pessoal do previdenciário que mexe com isso, fala em limbo previdenciário, que a pessoa não consegue se aposentar, não recebe benefício, é uma outra área, outra coisa, né? Mas eu uso esse exemplo didático porque no direito imobiliário tem um limbo imobiliário, né? Que é o limbo possessório. Hoje vocês não têm a posse e não têm o registro, porque o inventário ficou caro, ficou difícil, né? Não ficou acessível. Nessa situação, você acha que teria condições de vocês assumirem essa posse? Vocês teriam essa condição de fato pegar esse imóvel, cercar, fazer alguma coisa? Ou não? O que você acha? Seria força, né? Assumir a posse. Qual que é a justificativa? Vocês têm o CAR, né? Conseguiram fazer o cadastro no CAR. Não que seja justificativa, porque não é. Mas, olha, tem um cara aqui, assumir a posse. Se alguém perguntar, não, esse imóvel é nosso, essa posse é nossa. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não, teria ideias, mas a gente conversa com um e com o outro, fala assim, mas vocês vão entrar lá, como eles tiraram mesmo, que vocês tenham aqui a matrícula que está registrada no nome de vocês, eles vão dizer assim, não, mas esse aqui eu vou entrar na justiça, porque nós... Sabe, uma situação dessas, assim, ou perder os direitos. Por isso que a gente não entendeu bem como é que funcionaria isso. Vocês estão numa situação, você por você, né? Vocês por vocês. Hoje, se vocês conseguissem assumir a posse de fato, se não fosse arriscado, uma coisa assim, daria para justificar com um CAR, com toda a história, né, por trás disso. E aí sim, vocês poderiam buscar uma proteção possessória, né? Um interdito proibitório, uma coisa nesse sentido, até dar o lapso temporal para fazer uso capião. Então, seria uma estratégia interessante.
Porque se não for por esse lado, esse tema é polêmico, se não for por esse lado, qual outro lado que nós temos, outra alternativa? É fazer uma ação de reintegração de posse. Só que a ação de reintegração de posse, ela se torna uma ação de risco. E por que uma ação de risco? Porque hoje vocês não têm a posse nem a propriedade, ou seja, é uma ação que pode ser arriscada, entendeu? Pode ser arriscada no sentido de perder, né? Mas assim, a questão deu, até o que nós tínhamos visto de mandar fechar lá, cercar. Eu mando fechar, cercar. Se caso eles tirarem a cerca, daí eu entro porque eles estão invadindo o meu pedaço, como é que faço? Hoje eles estão entrando nesse pedaço de vocês, se vocês têm o CAR? Eles estão plantando em cima, eles não deixam nós chegar lá. E não deixam nem fechar. Porque nós já fomos lá para fechar. Entendi. Hoje, vocês teriam duas alternativas. A primeira alternativa era, de fato, fazer um interdito proibitório, é uma ação preventiva, só que aí logo depois vocês pensariam em fazer uso capião, para regularizar esse imóvel. É uma estratégia interessante, inteligente. E a outra estratégia seria qual? Vocês fazerem uso, vocês assumindo a posse, já faz uso do uso capião, da ação do uso capião, e usa como matéria de defesa, a súmula 237. Se vocês tivessem como fazer isso, né? Ali tem área de servidão, alguma coisa assim? Nós temos os artigos, o 1378 até o 1389, são os artigos que tratam da servidão. Servidão é passagem. Tem servidão disso? Lá tem esse estado de condição de servo, de passagem ou não? Na verdade, esse pedaço que ele cedeu fica bem na frente da estrada mesmo, a estrada pública. Entendi. E que passa com toda a parte melhor, né? Mas daí para fazer um acordo com eles, a gente aceitaria. Então, porque pode ser uma possibilidade. Não precisa estar passando pelo nosso pedaço. A servidão é um direito tigoso, não, né, de usar. Por dentro, né? A servidão nada mais é que o direito tigoso sobre o imóvel, né? Ela acontece em virtude de lei ou vontade das partes. Vocês podem fazer um acordo. O grande objetivo da servidão é impor, né, impõe sobre o prédio serviente, que é chamado, em benefício do dominante, visando a proporcionar a valorização, né, desse bem e também torná-lo mais útil. Então, essa é a ideia. Eu preciso passar e eu tenho que passar. Então, torna a servidão. É uma saída, entendeu? É uma saída, não deixa de ser uma saída. E outra coisa, professor, assim, nós fizemos um contrato registrado com a avó do meu marido antes de fazer esses outros papéis, ela arrendando para nós. Daí a gente fez em 5 de julho de 2022. Isso aqui também é um... vocês arrendaram. Vocês chegaram a arrendar. Fizemos registrado tudo. Isso é bom, isso ajuda. Não plantamos, não chegamos a plantar, mas fizemos esse documento com ela. Entendi. Isso ajuda sim. E mandamos também para eles, mandamos para eles também assim, o espólio que nós ia fechar o nosso terreno, assinado com a avó do meu marido, que nós ia fechar o terreno. Nós mandamos para eles, teria uma citação, E daí que nós ia fechar o pedaço que nos pertencia, papapá, né, para avisar o espólio. E daí eles mandaram para nós uma contra-notificação dizendo que nós não temos nada lá, que tudo que tem lá pertence ao espólio do marido. Eles mandaram. O fato de vocês, hoje, para fazer uso capião, você pode ter a posse direta, indireta ou alternada, né? A posse alternada é tomar conta do imóvel. É uma posse que você consegue usufruir e você consegue recuperar um imóvel invadido, recuperar uma área. Vamos dizer que você foi obrigado a sair da área, né? Você consegue, através de ação publiciana, recuperar essa área. Tanto é que tem o uso capião publiciano, né? Pouca gente fala sobre isso, mas é uma realidade. Diante do que vocês estão falando, vocês não perderam a área, né? Vocês hoje têm receio de entrar nela. Tem receio de entrar por vários motivos. Isso, por causa dessa situação, né? Que alguém for dar um tiro, uma coisa para assustar, ele vai voltar, né? A ação publiciana, quando nós vamos usar a ação publiciana? Quando a pessoa perdeu a posse e ela tem direito de uso capião, mas ela não fez.
Então ela perdeu a posse, nós vamos através da ação publiciana recuperar essa posse. Pode ser ação publiciana ou uso capião publiciano. Pouca gente fala, né? Poucos advogados falam nisso, mas é muito importante. Essa ação salva vidas, eu falo, né? Então a ação publiciana é importante. Mas no caso de vocês, existe o quê? Uma dúvida, um receio de assumir a posse. Já tem um CAR, chegou a arrendar a área. Talvez a melhor alternativa que vocês possam usar nesse caso polêmico é já fazer uma ação de uso capião. Entendeu? Faz uma ação de uso capião, posteriormente tenta assumir a posse, cercando, usando de fato, e aí, a hora que for usar, já distribui uma ação de interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? É uma ação que nós vamos buscar a proteção possessória, uma vez que você já tem o uso capião em andamento, conforme a súmula 237 do Supremo, né? Você já tem o uso capião em andamento, já pode usar ele como matéria de defesa, né? Uhum. É uma saída. Faz o uso capião, assume a posse, né? De fato uma posse que em regra, dentro do processo a gente não vai alegar que perdeu, né? Porque tem um CAR, então jamais a gente vai falar perdemos a posse, não. Temos receio de que algo aconteça, mas a posse em si nós não perdemos, é uma posse alternada, né? Seria o meio mais estratégico para poder resolver essa situação, né? Faz uso capião, uma vez que ele já chegou a arrendar esse imóvel, que tem o CAR, né? Pode fazer um CECIR também, pode fazer outros cadastros rurais também. E aí, de fato, tendo mais provas, faz uso capião, assume a área de fato, né? Para não restar dúvida. A posse alternada é uma posse que nós podemos fazer uso capião. Posse alternada eu tomo conta. Ter o CAR no nome, recolher CECIR, CAR é uma forma de provar posse alternada, eu vejo. Então, seria interessante fazer isso. E aí sim, feito isso, eu faria um interdito proibitório, porque se eles vierem com alguma ação de reintegração de posse, alguma coisa, vocês têm o uso capião, súmula 237 para se defender, e o interdito proibitório, né? Como uma ação protetiva, né? É uma saída, né? Isso. É, porque eles têm 2 advogados lá junto com eles também. Então eles estão por dentro, né? Ah, mas eu sempre falo, né? As pessoas falam isso, professor Júlio, eu vou participar de uma reunião com 15 advogados. Às vezes os 15 não vale um, né? Não vale uma, porque é de outra área, é previdenciária, é trabalhista, é penal, então não conhece o assunto. Não, isso não tem nada a ver, não é a quantidade, é a qualidade, a especialização, né? Eu falo para os meus alunos com muito carinho. Hoje, esse uso capião, o que você tem que provar nesse uso capião? Isso é importante, né? Nesse uso capião, você tem direito a fazer uso capião quando você tem os requisitos. E quais são esses requisitos e o prazo? O ideal é você alegar posse alternada. Posse alternada. Esse é o pulo do gato. O que é posse alternada? Eu não moro, eu não produzo, mas eu tomo conta. E vocês têm o CECIR, o CAR, né? O CECIR vai fazer, tem o contrato de arrendamento rural. Isso traria a prova da posse efetiva, posse qualificada para uso capião. Além da posse, o ideal é que essa posse seja mansa e pacífica. E até o momento né? Porque não ocorreu ações, brigas judiciais, ocorreu briga de boca, né? E aí o terceiro requisito é o animus domini, né? É a alma de dono. Para fazer uso capião, eu posso ter prazo de 5 anos, 2 anos, mas aí vocês podem usar a tese da soma de posse. Porque como o imóvel era do avô do seu marido, vocês podem alegar o quê? A soma de posse, né? Os pais deixaram para o marido, então alega a soma de posse e consegue blindar, consegue atingir o lapso temporal necessário. O nome da tese é soma de posse. É possível fazer uso capião com um dia de posse, 1 mês, 1 ano, basta eu comprar de alguém que tenha, ou comprar, cessão de direitos possessórios e afins onerosa, ou receber, né, a cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Então é possível. Eu faria isso, eu acho que é o caminho mais estratégico, né? Porque senão vocês vão ficar nisso, vocês vão ficar recolhendo, ter o CAR, ter o CECIR. Chega a lugar nenhum. Né? Mas não vai para lugar nenhum, entendeu? Não resolve nada, né? E com essa medição, do terreno que ele fez, e que aqui mostra que ele pediu para a juíza averiguar, né, que o terreno era deles todo, né, que tem essa sobra de 40, eu também não posso fazer nada por isso, né? O melhor jeito é só esse mesmo. É porque o uso capião, ele serve muitas vezes como estratégia de defesa, ele serve para unificar uma área, se transforma várias áreas numa só. Você consegue, através do uso capião, desmembrar uma área, ou seja, tirar uma fatia do bolo.
existe uma área maior, uma área enorme. Você faz uso capião para conseguir tirar essa fatia do bolo, entendeu? E o qual uso capião seria? Teria que ser uso capião extraordinário, do artigo 1238. Extraordinário. Extraordinário. Artigo 1238. Por quê esse uso capião? Porque esse uso capião, de fato, vocês vão acabar usando, né? Sem justo título de boa-fé. Não precisa de justo título de boa-fé, não tem limite de metragem, não precisa ter boa-fé. É um uso capião clássico, né? Para vocês conseguirem atingir o que vocês precisam, que é a proteção da posse e assumir a posse de fato, né? Isto. Então entraria com esse e tomaria posse, e daí ver o que eles vão entrar contra nós e coisa. Vamos dizer, aí nós estamos dentro da briga, né? Aí eles vão ingressar com uma ação de integração de posse, vão alegar que eles não têm posse, que o carro está no nosso nome. Se eles ingressarem com uma ação reivindicatória, a gente vai ter que tomar mais cuidado, mas aí tem o uso capião para tentar suspender a reivindicatória até que seja julgado, o uso capião, entendeu? Tem armas, né? Tem alternativas importantes. Nós temos no Brasil, o imóvel ele pode ser regularizado na prefeitura, que é a regularização administrativa, prefeitura, União, Estado, e tem a regularização registral. No Brasil só é dono que registra, e é isso que a gente tem que correr atrás, para conseguir proteger a posse e, se Deus quiser, atingir o objetivo de ter a propriedade no nome, entendeu? Mas eu faria assim, acho que é o melhor meio para vocês conseguirem, né, se proteger. Uso capião, nós temos que ter o quê? A posse, mansa e pacífica e nos donos. São os 3 requisitos, os 3 pressupostos para fazer uso capião. Se a gente tem isso, tem direito de fazer uso capião, entendeu? Agora, o que é importante? Mas eu acho assim que... Nesse caso, o uso capião é para conseguir fortalecer, de fato, né, a ação do interdito proibitório. Então, o nosso uso capião, na teoria, você precisaria estar lá dentro da posse. Na prática, nós vamos usar o quê? A tese da posse alternada. Você toma conta. E hoje você está sendo impedida de usar a posse efetiva. Então, você vai trabalhar com o uso capião primeiro e depois, estrategicamente, vai trabalhar com a ação de interdito proibitório. O nome da ação é interdito proibitório. Hoje, o que você precisa para ganhar? O que você precisa para ganhar o uso capião? Você precisa de provas documentais, né? E quais são os documentos para fazer o uso capião, para o uso capião? É importante que a gente tenha fotos, imagens. O ideal é ter água, luz, IPTU, isso ajuda quando a gente tem. Quando não tem, dá para fazer o uso capião do mesmo jeito. E a gente vai atrás de outras provas. O CAR, talvez faça o cadastro CECIR, o contrato de arrendamento, porque se arrendou, poxa vida, alguém pagou como se fosse um aluguel para vocês. Isso prova o animus domini, né? O animus domini e prova a posse indireta. Mas benfeitorias, manutenções, vamos dizer que depois da distribuição da ação do uso capião, vocês querem e podem fazer, né? Benfeitorias, manutenções, um barracão, vai guardando esses recibos, essas notas fiscais, entendeu? Guarda tudo isso, né? Guarda tudo isso, porque isso é prova da posse. Para juntar um pouco, né? Tudo é prova da posse, né? Tudo isso é prova da posse. Tá. Agora, é importante fazer daí, isso. Que nem esse outro, pessoas que... E outra coisa que eu faria também, fica uma dica, viu? Uma dica importante. Nesse uso capião, o que eu faria que é muito importante? Eu faria o pedido da averbação premonitória. Como é um tema polêmico, né? Que é posse alternada, uso capião de posse alternada, pouca gente sabe disso, tem juiz aqui que pode fazer confusão, mas é real, existe. Eu faria o quê? O pedido da averbação, anota aí, averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Na verdade, nós estamos pedindo nessa averbação premonitória que seja averbada na matrícula do imóvel essa ação de uso capião. Você vai gerar publicidade. O uso capião vai ficar conhecido. Por que vai ficar conhecido? Porque você vai gerar publicidade, ele vai ficar na matrícula do imóvel, entendeu? Todo imóvel tem uma matrícula. E esse é um custo alto para você? Essa área é muito grande, né? Então, essa área deve ser o quê? Transcrição, uma área maior, mas todo imóvel tem uma matrícula. Então, pede a averbação premonitória, vai constar... vai constar a averbação premonitória, na verdade... Ela é uma área de 6... Quanto? 600
200 e poucos hectares lá é o total, mas daí como o irmão do vô do meu marido se separou, daí dividiu uma parte com a esposa e ele ficou com essa outra parte ali, né? Por isso dá para fazer o quê? É a mesma matriz. Dá para fazer o pedido de averbação premonitória, vai constar esse pedido na área maior. O uso capião por si só, ele vai acabar resolvendo a situação, né? Ele vai acabar, vocês vão acabar ganhando, e aí vai se tornar proprietário de fato. Que bom. A ideia é essa, né? Mas vocês vão usar o uso capião principalmente nesse momento para se defender, né? Vocês vão usar muito bem a súmula 237, Isso. vocês vão se defender através do uso capião, entendeu? Tá. Eu faria, porque se vocês não fizerem, o que vai acontecer? Vocês não vão sair dessa situação, desse limbo possessório. O limbo possessório é um buraco, né? A gente não tem posse, não tem registro. Ou seja, vocês chegaram a arrendar, vocês chegaram a ter posse, tem o CAR, vê se consegue fazer o CECIR, mas se vocês não fizerem nada em relação a isso, vocês vão ficar presos, né? Eu já fiz o CCR, isso eu já fiz também. Já paguei ano passado tudo, esse ano eu tenho que pagar novamente. Paguei todos os atrasados. Ah, tá. Eu faria uso capião primeiro, tentaria assumir a posse o quanto antes, se possível, se não existe nenhum risco, né? Assumir não, retomar, né? Porque vocês, de certa forma, indiretamente, de forma alternada, vocês já tinham. E faria a ação de interdição. Interdito proibitório, não é interdição de interditar alguém, interdito proibitório, né? O que é esse interdito? Eles não podem deixar vocês não entrarem no imóvel, né? É uma ação preventiva, né? É uma possessória preventiva. E isso aqui seria tudo judicial, ou seria pelo cartório? Como é que funcionaria? Esse caso é judicial. Esse uso capião. O extrajudicial, ele é lindo na teoria. Eu fui o terceiro advogado a fazer, o terceiro ou segundo a fazer o uso capião extrajudicial. Mas vou ser muito sincero, o extrajudicial tem que estar tudo muito bonito, sem briga, sem litígio, tem muitas provas documentais sobre a posse, e não é o seu caso, né? No caso de vocês têm a posse alternada, tem litígio, tem briga, vocês vão ter que usar os capião com matéria de defesa, então não tem nada a ver no cartório. E no cartório extrajudicial vai dar em nada, né? O cartório já não faz... A verdade é só, o cartório já não faz uma situação perfeita, eles se negam a fazer por serem conservadores, não conhecerem o assunto. Imagina uma situação dessa, onde tem confusão. O cartório vai falar na hora, muito obrigado, mas não posso. Sim. Mas é o único meio, hein? Eu tenho um áudio. É o único meio que vocês têm, não tem outro, né? Você sabe que o uso capião, muita gente ganha dinheiro, né? Montadoras de veículos, o que eles fazem? Eles pegam esses terrenos abandonados, eles fazem isso, e eles guardam o carro lá, criam uma infraestrutura, os carros, né? Montadora, concessionária, e depois eles fazem o uso capião, alegando a posse alternada. Então, é uma realidade. Montadora, que é montadora, ganha dinheiro com o uso capião, investidor de posse. Vocês têm tudo, vocês têm a água... tem álibi, né? Tem a água mágica, eu falo, né? Que é os requisitos posse, mais pacífica nos donos. Só precisa ajustar isso para poder ter sucesso na demanda. Sei. E eu tenho um áudio dele também que vai servir de repente como prova desses que estão plantando lá, que ele sabe que a área é nossa, mas é para aguardar eles fazerem medições e tal. Então eu tenho como comprovar também, né? Tem como comprovar. E esse contrato de arrendamento? Posso fazer uma ata notarial. Esse contrato de arrendamento de quando que é? Esse aqui que nós fizemos, deixa eu só verificar. É 5 de julho de 2022 que a gente fez. Ah, tá. 2000 e a gente fez até 2032 que vem. Tá. Então, nossa, então é um contrato recente, né? Não é algo antigo, hein? Não é o antigo. Esse é recente que a gente fez porque estava tentando conversar com eles, né? Entendi. A verdade é uma só. Tem que fazer o ele também não tinha... Daí é só para te explicar, professor, ele também não tinha um contrato desse pedaço que eu estou plantando. Daí eu acho que eles mais ou menos ficaram sabendo que nós tínhamos feito esse contrato registrado e a gente teve acesso no processo que eles fizeram um contrato de 1 ano para eles. Eles estariam plantando 13 hectares, se não me engano, por isso eu falo, aqui, esse assunto, vencendo de 1 ano. Por isso eu falo, esse assunto do capião merece estudar uma pós, um mestrado. Porque você pega um advogado que não é da área, advogado,
Imagina, vocês não estão na posse, não cabe usucapião. Claro que posse, cabe o usucapião publiciano para retomar. Só que eu não faria esse usucapião, que pode ser feito também. Eu faria o normal, porque eu usaria o quê? Esse usucapião para voltar na posse e usar o interdito proibitório. Seria uma estratégia para esbarrar, de fato, no interesse deles, né? De atrapalhar eles. Esse usucapião, vocês têm chance de ganhar sim, não só vai usar como matéria de defesa. E onde fica registrada a decisão do usucapião? Então o juiz, o Poder Judiciário solta a decisão do usucapião, corre o transjulgado, não cabe mais recurso, e a regra vai para o cartório de imóveis. O cartório de imóveis tem que registrar. Ou o cartório de imóveis abre uma matrícula nova, ou o cartório de imóveis registra a sentença com efeitos originários, ou seja, por mais que a matrícula é suja, dali para frente que conta. É uma nova história, é um novo livro, né? Então, queira ou não queira, o usucapião é uma ação declaratória e é uma forma originária de propriedade. Tanto é que a decisão do usucapião ela faz efeito no cartório. Ela pode ficar registrada, né? Alguns falam averbação, mas o termo correto é registro, abrindo uma matrícula nova ou gerando, né, um registro, aproveitando a mesma matrícula. Através deles. Através dele, entendeu? Eu faria. Nossa, me deu um horizonte. Porque se ficar, vamos ser sinceros, se ficar desse jeito, nada vai acontecer. Fez o cadastro do carro, talvez consiga fazer o Cecílio, e aí? Né? E vocês vão ser enganados? Não pode, né? Tem que resolver, né? Tem que resolver. Tu desce lá na área, nada tu pode fazer, né? Eles estão lhe mandando lá dentro, né? Já fico de olho, né? Então, assim, é complicado. Daí e eu não deixaria de fazer, porque a gente tem um ponto importante aí também. Era a origem do imóvel, em relação ao direito registrado do seu avô, do avô do seu marido. Ou seja, a gente tem mais um álibi, né? É possível fazer o usucapião de um imóvel que está no nome dos meus avós. Então, fica mais fácil ainda de provar, né, no usucapião. Queira ou não queira, é uma informação positiva, né? Que bom, então. Inclusive, na matrícula do imóvel, claro que é positivo, consta o mesmo sobrenome, né? Na matrícula, olha que olhar, vai ver que... Isso. Porque a gente consegue fazer o quê? Pega lá o nome do avô, o pai consta no RG, né? O pai é o filho. Você consegue fazer essa cadeia, né? Isso. Você consegue provar essa cadeia, não é mentira nossa, né? Falar, tá inventando. Não, tá provado que os documentos aqui. Provado. Então, e daí da boca dos que mesmo lidavam lá, eles falam que eles nunca compraram, nem sabiam que tinha essa área. Então não foi vendida, não foi feita nada, né? Não, tem que fazer, não pode perder essa área não. E para vocês é importante, né? Porque eu imagino que vocês podem morar, vocês podem arrendar. Um valor bom. E era da família, né? Sempre foi da família, né? Sempre foi da família. E me fala uma coisa, hoje está, né? Eu falo está porque o contrato está vigente aí. Mas estava arrendado para quê? Soja? Na verdade, nós não arrendava, né? Quem ocupava era o avô do meu marido com o irmão deles, eles tinham gado. Até faleceu esse irmão do avô do meu marido, era gado só. Quando vem a falecer, né, eles ali, daí que eles lavraram, aí que entrou esses terceiros aí nesse terreno que lavraram e fizeram lavoura. Entendi. Mas até o avô do meu marido ali falecer e o irmão dele era só gado, era campo. Que o meu marido também importava caraguatá lá, tudo sempre, né, ajudava, porque era tudo em comunhão, né, em condomínio. Hoje eu atendi um cliente aqui no escritório. Não tinha cerca. Eu atendi um cliente aqui no escritório, um senhor muito simpático. Ele passou por 4 advogados da cidade dele. Ele veio de longe, ele veio quase 400 quilômetros. Veio aqui, pagou consulta, se veio presencial. Me deu um abraço, até chorou, coitado. Muita gente boa. E ele passou por 4 escritórios de advocacia, né? Escritórios diferentes. E todo mundo, você não pode fazer usucapião, porque a área pública. Poxa, só que no caso dele, tem jurisprudência na cidade que cabe um usucapião de domínio útil. Então, você vê, é uma dica de milhões. Por que tem gente que ganha dinheiro com posse? Nossa. Porque compra a posse e vende. A posse pode ser somada, eu compro a sua posse, então você me vende a posse. Eu faço usucapião no meu nome. E não é nada ilegal, nada absurdo, é uma dica de milhões. Porque eu posso fazer isso graças ao Código Civil, soma de posse, é legal, não é ilícito, absurdo, crime. Então, infelizmente, muitos advogados acabam dispensando um caso interessante por falta de conhecimento, que nem o seu. A maioria, não, você não tem a posse, não dá para fazer o usucapião. Claro que tem a posse alternada.
Porque tem CECIR, tem CAR, Sim. tem contrato de arrendamento, ou seja, o pessoal ali meio botou para vocês para correr, né? Ou pelo menos não deixou vocês mais na posse, mas vocês têm a posse, que isso? É uma realidade posse alternada, né? A posse alternada é uma realidade do Supremo. E eu faria, nesse caso, eu oriento vocês a fazerem o uso capião extraordinária, do 1238. Tem o uso capião especial rural, que ele aparece na Constituição Federal e aparece também no Código Civil. Mas o uso capião especial rural não pode ter outro imóvel no nome, não pode. Tem limite de metragem, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Tudo bem, né? Às vezes em relação ao tamanho até se enquadra, mas é um uso capião problemático. Não, tem mais. Ultrapassa, né? Então por si só ultrapassou, já não dá para usar esse uso capião que você não vai perder. Mas tem questões polêmicas aí, contraditórias. É um uso capião que não é para o caso de vocês. Vocês têm que usar outro. Esse uso capião especial rural, ele funciona para aquela família que é o único imóvel deles, não ultrapassa 50 hectares, não tem outro imóvel no nome, 5 anos de posse, mansa, pacífica. No caso de vocês não, é um caso polêmico, contraditório, né? Tem outros imóveis no nome, o imóvel ultrapassa a metragem, então foge desse uso capião. Tem que ser o extraordinário. Outra tese que vocês têm que usar também, anota aí também que é importante, hein? A tese do enunciado. Enunciado. Enunciado? Enunciado. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. O que quer dizer o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil? Todo advogado vai saber disso. A posse deixou de ser desvalorizada, não vale nada. Ah, você tem posse. Não, a posse vale muito. A posse é um direito sui generis. No divórcio, a posse entra. Quando eu tenho imóvel irregular, imóvel de posse, contrato de gaveta, entra no divórcio, na partilha de bens. A posse, a Receita Federal orienta a fazer o quê? Declarar a posse, porque tem valor econômico. Então a posse passou a ser reconhecida como um direito sui generis. Quem tem a posse tem muita coisa, tem um direito econômico, né? Então a posse tem muita coisa. Agora, esse caso é caso de uso capião judicial. O que eu falo para os alunos, né, que você precisa saber sobre o uso capião extrajudicial? É uma mentira que vende na internet, é um povo maluco, vive em outro mundo, quer vender curso, quer dar golpe. De cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. Judicial. Porque os cartórios no Brasil são conservadores, mal treinados, eles não querem fazer porque alegam que os emolumentos, ou seja, paga pouco para eles, os emolumentos, tem que fatiar o bolo lá com o TJ, né? Mas eles alegam que é muita responsabilidade para pouco ganho. Fora esse problema que nós temos, cartorário, que não dá para a gente fazer porque é eles que vão falar que sim ou que não, nós temos um problema também que é do fato em si. Quem procura advogado para fazer uso capião não tem provas, não tem documentos, tem poucos documentos, tem poucas provas, já procura com litígio, já procura quando existem temas polêmicos. Quais são os temas polêmicos do uso capião? São vários. Imóvel público, uso capião de imóvel litigioso. Você perdeu a posse pacífica, se não souber trabalhar com esse uso capião, você perde. Imóvel de herdeiro. Então, casos assim, que são os casos reais do brasileiro do dia a dia, não é caso de cartório. Agora o que está acontecendo? Tem muito advogado que não consegue pagar as contas, porque ele é trabalhista, ele é previdenciário, então ele quer atuar em todas as áreas, ele e ela, mas muito mal preparado. Então ele pega a documentação do cliente, joga na mão do escrevente, no cartório tabelião, o escrevente fica segurando aquela documentação, às vezes perde, dá reclamação na corregedoria, dá reclamação na OB, ou senão fica enrolando e depois devolve, depois de quase 6 meses, 1 ano. Ou seja, perde tempo, perde dinheiro e às vezes perdeu o uso capião como escudo protetor. Então, eu falo que é burrice, né? Cuidado, precisa estudar esse assunto com cuidado. Agora, nesse uso capião, você acha que a gente conseguiria conhecidos para assinar uma declaração? Existe a chamada declaração de ciência. Então eu pego um vizinho, uma vizinha e peço para assinar. Então essa declaração, o que vai ter nessa declaração? Declaração de ciência, o título. Eu, nome completo é RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana têm a posse há tanto tempo. E reconhece firma no cartório. Você acha que a gente consegue pessoas para assinar uma declaração dessa? Sim, porque eu tenho uma pessoa que morou lá nesse terreno e sempre soube também que o avô do meu marido tinha tal determinado lugar ali, terreno. Entendi. E esse ele pode ir para nós, e daí tem mais um vizinho, e tipo a avó do meu marido, daí ela tá no direito, ela não pode. Entendi. Seria mais os vizinhos. Nós temos sim a possibilidade de fazer uso capião, mas tem que ser o quê?
Judicial, jamais extrajudicial. Extrajudicial, o cartório da cidade tem que entender do assunto, não ser conservador, tanto o cartório de imóveis quanto o tabelião, não pode ter litígio, briga, tem que ter documento para todo lado, praticamente uma doação, um mundo que não existe. E em vez em quando existe, de vez em quando aparece, mas de cada 100, né, é um. No caso de vocês é judicial mesmo. O uso capião extrajudicial não seria a forma mais rápida de uso capião porque a situação é litigiosa, né? No caso de vocês precisam usar o judicial, mas isso é bom. Porque o judicial tem um lado bom também, você consegue instruir o processo. Podemos pedir o agendamento de uma audiência de instrução ao julgamento. Vocês levam testemunhas, depoimento pessoal das partes, pode pedir uma inspeção judicial do juiz, pode pedir uma antecipação de perícia. O uso capião judicial, você consegue instruir um processo, criar provas, enquanto o extrajudicial não, você tem que ter tudo pronto, né? Tá. Eu faria. Precisa muitas pessoas, professor, ali para ir de testemunha? O ideal, tendo uma já ajuda, né? Eu falo sempre isso, tendo uma testemunha já ajuda. O ideal é ter pelo menos 5, 6, quanto mais melhor, né? Até 6 o limite, mas eu orientaria quanto mais melhor. Mas se não tiver, a quantidade vai na qualidade, mas vale uma testemunha boa, né? E pode pedir para essa testemunha assinar essa declaração que eu falei. Porque o uso capião... E tem uma... Uso capião... Tem uma pessoa também que lidou... Pode falar. Uso capião, nós temos que provar. Esses documentos que nós usamos para provar é foto, imagem, filmagem às vezes, com conta de água, luz quando tem, IPTU, ITR quando tem, CECIR, CAR, contrato de arrendamento, contrato de locação quando você é o locador, não é inquilino, porque o inquilino não tem posse, mas vocês alugaram, isso é legal, é posse direta. Então tudo isso prova o uso capião. E falando isso em fotos, vocês têm foto? Não tem fotos. Antigamente não. A única coisa que eu tenho é um senhor aqui que comprava gado deles ali e daí sabe que trabalhou junto, que ele pode ir de testemunha, né? Mas eu não tenho assim fotos. Ele sabe bem direitinho. E vinham ele levar sal pro gado e coisa, né? O vô do meu marido, tudo. Entendi. Então teria esse documento. Mas esse documento, ele menciona o endereço ou não? Porque você está falando que tem recibo de venda de gado. Ele vendia gados e ele dava esse recibo. Não tenho recibos. Não tenho recibos. Eu tenho só a pessoa mesmo que foi lá comprar o gado, que esse senhor, né? Ele foi lá comprar o gado dele lá nessa área. E ele diz bem certo onde que era, ali onde que eles fechavam o gado, tudo ali, né? Que tinha uma mangueira lá. Ah, tá. Por isso esse uso capião que eu te passei, do 1238, é perfeito para vocês. Tem mais de 36 espécies de uso capião no Brasil, né? Tem uso capião até que se o marido vai embora, a esposa vai embora, durante 2 anos, ele abandona, né, a esposa, ou a esposa abandona o marido durante 2 anos, eu consigo fazer uso capião e me torno dono totalmente da propriedade. Eu tenho o total dela, rural, urbana. Apesar do artigo falar de urbana, mas a jurisprudência já tem consertado no sentido rural também. Em regra, eu tenho que ser beeiro, né? E tem que ter um abandono de 2 anos. Então, você vê, tem uso capião até para abandono. Imagina o caso de vocês. Claro que tem. É bem interessante esse uso capião da posse alternada. Sim, tem que ter o certo. É o certo que ninguém sabia antes. É verdade. E não pode perder, né? Não pode não. É tão difícil a gente adquirir um imóvel. Quando a gente adquire e ele não está regularizado, é questão de parar para pensar, parar para regularizar, né? Isso mesmo. Vocês acham que vizinhos a gente consegue, né? Defesas? Vizinho a gente consegue pelo menos um vizinho, 2, para poder assinar essa declaração, né? Ou ser testemunha? Consigo. Outro ponto também, esse uso capião tem que pedir. Anota aí também, viu? Quem for fazer, independente de quem for fazer, mas é importante pedir audiência de instrução e julgamento, hein? Por que audiência de instrução e julgamento? Porque quando nós temos um uso capião que ele tá fraco de provas documentais, nós temos poucas provas documentais. Então nos resta fazer o quê? Trabalhar com provas orais. Então pede uma audiência de instrução e julgamento e nessa audiência de instrução e julgamento dá para levar, né? Dá para levar testemunhas, o próprio depoimento pessoal das partes, o depoimento de vocês. Mas eu faria isso. É muito importante juntar nesse uso capião provas o que a gente tiver, mas não deixar de pedir uma audiência de instrução e julgamento. Se o juiz não marcar,
é o cerceamento de defesa. A gente tem uma tese pronta para recurso de apelação. Né? Mas o uso capião é uma arma secreta, hein? Vocês têm essa arma secreta para poder resolver a situação, né? Assumir de fato a posse, retomar, poder regularizar, é a arma secreta, né? Os pressupostos, a arma secreta do capião, o que é? Posse, mas pacífica, nos dobre. Essa posse até então é mais pacífica, apesar de toda briga, toda confusão, ela ainda é. Uhum. Mas não tem outro meio, não tem. Eu não deixaria de fazer. Eu não deixaria de fazer por quê? Vamos ser sinceros, hoje vocês não têm nada. Limbo possessório, tem lá um CAR que fez o cadastro, tem um contrato de arrendamento, mas se vocês não se movimentarem, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo. Na verdade, o outro lado já até acha isso, já desistiram, já ficaram com receio, ficaram com medo, não é isso? Uhum. Eles estão ganhando tempo, né? E vocês de certa forma... E vocês, de certa forma, tem meios para resolver isso, né? Tem meios para retomar essa posse. Então, por que não? Tem que retomar. Tem tudo para retomar a posse. Tem os pressupostos, posse mais pacífica, tem que retomar. Uhum. E o uso capião também não é caro. Hoje você fala de uso capião. A tabela da OAB fala de 10% a 20% do valor do imóvel. Hoje um valor mínimo de uma ação dessa é R$13 mil. Só que é parcelado, normalmente você paga 30% de entrada, o restante parcelado. Então, é um investimento para você ter segurança de poder investir no imóvel, tomar a posse de fato, né? Ter uma proteção. É uma realidade, né? Existem pelo menos 3 hipóteses, né? 3 hipóteses importantes que eu sempre falo para os alunos, né? Que pode gerar o direito de uso capião. É a posse direta, quando a gente mora, a gente planta, a gente cuida, a gente reside, tem comércio. A posse indireta, quando a gente aluga, a gente empresta, a gente pode fazer uso capião também, porque a gente está alugando, está emprestando, ou contrato de comodato também. E a posse alternada. A posse alternada é aquela que nós, de fato, não alugamos, não emprestamos, não moramos, não temos comércio no local, mas a gente tem a chave no bolso do imóvel, né? Ou pelo menos, mesmo que não tenha muro, não tenha cerca, eu tomo conta, sou responsável pelo imóvel. E você consegue provar isso como? Fazendo boletim de ocorrência contra uma invasão, fazendo cadastro, CAR, CECIR, né? Então, consegue, né? Consegue, sim. E seria bom fazer esse boletim de ocorrência ali ou não? Daí entra numa Pode briga. fazer. Não é bom? Boletim de ocorrência não é prova de nada, né? É um documento unilateral. Hoje em dia, dá para fazer boletim de ocorrência no site da Polícia Civil. Você entra no site da Polícia Civil e faz o boletim de ocorrência. Lá ele vai ser aprovado, tudo, né? Então dá para fazer. Vocês podem fazer, né? Não é prova, não vai fazer vocês ganhar... Eu faço contra o espólio? Oi? Eu faço contra o espólio ou os que estão plantando lá? Não, você pode falar nesse boletim de ocorrência, não é prova de nada, né? Mas ajuda no convencimento. Você pode, nesse boletim de ocorrência, alegar o quê? Alegar que estão tentando invadir o imóvel, não estão deixando vocês entrarem no imóvel, alguma coisa assim, né? Poderia ser alegado isso. Sim, mas a qual parte, professor? O espólio do maneco ou essas pessoas que arremataram a terra e estão plantando lá? Vocês podem Porque fazer... quem está pedindo para ficar com o terreno é o espólio do maneco. Mas vocês têm certeza de quem está lá? Quem está impedindo, quem está fazendo isso? Sim. Tem. Porque vocês poderiam fazer um boletim de ocorrência... Quem está plantando é os outros, mas eles estão dando dinheiro para esses do espólio. Porque o boletim de ocorrência não precisa apresentar as pessoas. Você pode fazer um boletim de ocorrência não contra, porque não é contra ninguém, mas para ficar didático, contra pessoas desconhecidas, entendeu? Para ninguém amanhã depois alegar alguma coisa contra vocês, usar isso contra vocês, é uma saída. O boletim de ocorrência não é prova, uso capião, mas ajuda como convencimento, que vocês estão preocupados, estão fazendo manutenções, benfeitorias, entendeu? Eu faço um boletim que não estou conseguindo entrar lá. Faz o boletim de ocorrência e não está conseguindo entrar lá. Estou recebendo ameaças? Está recebendo ameaças. E você pode fazer esse boletim de ocorrência deixando claro que são pessoas desconhecidas, né? Você tem que deixar claro que você tem um direito hereditário em relação à posse, ao seu marido, que você arrendou, que você tem todos os direitos para uso capião, posse, mas pacífica nos nomes, né? Daria para você fazer isso. Você já tem o CAR. Tenta também o CECIR, né? E qualquer outro... Eu tenho o CCR. Tem? E qualquer outro cadastro que você conseguir fazer. Tem o nome da avó do meu marido. Ah, tá.
Qualquer outro cadastro que você conseguir Os fazer, dois estão faça. no nome dela porque na matrícula está o nome dela. Daí por isso que eu continuei fazendo no nome dela. Não foi passado para nós ainda até resolver essa situação, né? Entendi. Porque o gasto, né, é meio... Agora, o que você tem que ter em mente? Para fazer uso capião, como provar, né, o meu direito de uso capião? O meu direito ao uso capião? Você tem que provar a posse, e isso é importante, essa posse alternada. O que é posse alternada? CECIR, CAR, boletim de ocorrência, testemunhas, né? Nós já falamos aqui. Ânimos dono, legal, já tem o contrato de comodato. Prova mansa pacífica, da posse mansa pacífica, a gente também tem. Também tem porque até o momento ninguém entrou com ação, nada, só ficou briga de boca, né? Mas ninguém ingressou com a ação, nada. Então, não. tem também. Isso. Dá para fazer muita coisa aí, hein? Dá para ter sucesso nesse uso capião. Eu acredito que nós tenhamos todas as provas necessárias, né? Porque para provar o uso capião, precisa ter prova da posse. Uhum. Tem testemunhas, tem declarações que essas testemunhas podem assinar. Ânimos domi, benfeitorias, manutenções, os cadastros, né? Póssimas pacíficas, certidão de distribuidor civil. Uhum. Tudo isso vai provar o uso capião de vocês. Tem chance de ganhar, hein? Não tá difícil, não. Uhum. Que bom. Outro ponto também, deixar claro. E tu atende, professor? Deixar claro essa origem do seu marido, que a origem do imóvel era o avô dele. Deixar claro nesse uso capião, isso ajuda também. Tem como provar, né, o uso capião de vocês, isso é fato. Tem como provar, tem como ganhar, tem como ter sucesso. A verdade é essa. Uhum. Uhum. Tu atende, professor, também, assim, fora? Eu atendo no Brasil todo. Se precisar, eu estou à disposição, posso ajudar sim. Fala com a Ana Paula. A Ana Paula é a gerente do meu escritório, o escritório é meu. Tem uma equipe para ajudar, minha, né? Tudo CLT, então não tem nada de terceirizado, associado. Acho que esse associado é uma baita picaretagem com o cliente, com um advogado. Não existe associado. Tem que ser registrado, CLT, 13º, FGTS. O advogado que faz parte da minha equipe ele tem que ser tratado com respeito, né? E tem que deixar claro que quem é o advogado no escritório sou eu, tenho assessores jurídicos, né? Então acho que é o certo. Mas eu atuo no Brasil todo, com muito carinho, pode fazer comigo, pode fazer com outro. Eu ajudo fazendo pelo escritório, eu ajudo corrigindo de outro advogado também. Posso ajudar do jeito que for necessário, viu? Hoje uma ação dessa, o custo é baixo. O custo é baixo, você vai gastar algo em torno de R$13.500, 30% de entrada, o restante parcelado, né? Fala com a Ana Paula, a Ana Paula é gerente do escritório, ela explica tudo direitinho, tá? Obrigado, Camila. A Camila está me avisando aqui que já passou o nosso tempo. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas, ó, tô à disposição, tá? Conta comigo, mais que o professor ganhou um amigo. Sim, e é possível fazer os capiões de parte do terreno. Não precisa fazer o terreno inteiro. É possível fazer os capiões só de uma parte, da fração ideal que eu tenho a posse de fato. E é isso, né? De todo esse terreno enorme aí, vocês conseguem fazer os capiões justamente da parte que vocês provam a posse, direto ou indireta. Viu? Se você tiver a oportunidade, leia meus livros, tá? Tem o livro Uso Capião, tem Direito Imobiliário de AZ, tem Uso Capião Judicial, tem muitos livros. Entra no site também, www.portaleso.com.br, tem várias aulas minhas gratuitas, muitos cursos, tá bom? Então estuda que esse tema é maravilhoso e você precisa conhecer para ninguém te enganar. Verdade. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tá bem. Tchau. Outro. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.